Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma semana ótima e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. A semana começa muito boa, com vitória do Vasco, né? O Vasco venceu ontem em São Januário, gol no último minuto, 4-3, um sofrimento desnecessário, mas quando a vitória vem no finalzinho, o gostinho é bom também, né? Tem que reclamar também não. Eu vou ficar reclamando de vitória, meu amigo? Ganhou, vou comemorar, vou ficar reclamando nada. Vascão venceu, é o que importa. O Vasco chega ao 11º lugar no Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma olhada aqui na tabela, nos resultados, enfim, passar por tudo o que aconteceu nessa rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre convocação. O Vasco teve 2 jogadores convocados aí nessa data FIFA. Você vai ter os detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre beach soccer, o Vasco campeão sobre o Flamengo no futebol de areia. Tem bastante coisa aqui. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, se inscreva, sua inscrição é muito importante. Tem muita gente chegando aqui e a gente está buscando os 230 mil vascaínos aqui, tá? Então se inscreva para ajudar e rodou a vinheta. Linha de crédito exclusiva a partir de 0,25% de juros ao mês. Aqui no Grupo Viriato tem condições especiais para empreendedores e empresas que querem crescer com segurança, facilidade na aprovação e prazos que cabem no seu planejamento. Atendimento personalizado para entender a sua necessidade. Transforme seus projetos em realidade sem pesar no seu bolso. Bom, você já teve aí o recadinho do Grupo Viriato, nosso parceiro aqui do canal, e vamos direto para a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco terminou a rodada 27 no 11º lugar do Brasileirão, deu uma respirada muito boa em relação à zona do rebaixamento, né? O Vasco abriu aí 8 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Enfim, o campeonato aí faltando 11 jogos, né, para terminar. Então o Vasco tem aí uma diferença confortável para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Nessa rodada 27 a gente teve os seguintes resultados. O Fluminense fez 3-0 no Atlético Mineiro. Rapaz, o Galo tá se complicando, hein? A sorte do Galo é que os times lá de baixo são muito ruins. O Bragantino venceu o Grêmio por 1-0. O Internacional venceu o Botafogo por 2-0. Esse Botafogo também não ganha mais de ninguém, virou uma água. O Corinthians venceu por 3-0 o Mirassol, o Vasco venceu o Vitória por 4-3, o Palmeiras virou ontem contra o São Paulo, né? Tava perdendo por 2-0, virou por 3-2 lá no Morumbi, jogo com muita polêmica de arbitragem, né? O São Paulo reclamando muito da arbitragem nessa partida. O Flamengo perdeu para o Bahia 1-0, o Juventude foi derrotado em casa pelo Fortaleza por 2-1, Fortaleza tentando reagir no campeonato, né? Consegue uma vitória importante aí fora de casa. Cruzeiro e Sport ficaram no 1-1, resultado surpreendente, né? O Sport conseguindo tirar pontos do Cruzeiro, que está na briga aí pelo título. O Sport virtual rebaixado, um baita tropeço do Cruzeiro ali, né, na parte de cima. E o Ceará enfiou 3-0 no Santos, resultado ótimo também para o Vasco, que segura o Santos ali embaixo. O Santos também não consegue sair da parte de baixo da tabela, né? A classificação ficou da seguinte forma: o Palmeiras líder e com um jogo a menos, 55 pontos. O Flamengo também tem 55 pontos, é o segundo colocado. Cruzeiro com 52 é o terceiro. E o Botafogo na quarta colocação tem 43 pontos, mas aí a gente já viu uma diferença, né, de 9 pontos do terceiro para o quarto. É uma diferença de 12 pontos do primeiro para o quarto. Então a briga pelo título está realmente entre os três ali. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Botafogo já está distante. Na quinta colocação, o Bahia também tem 43 e o Mirassol está em sexto também com 43. Fluminense é o sétimo com 38, o São Paulo é o oitavo com 38, Bragantino é o nono com 36,
Ceará é o 10º, fechando ali a primeira parte da tabela com 34. Na 11ª colocação aparece o Vasco da Gama, 33 pontos. Corinthians em 12º também tem 33. O Grêmio é o 13º, tem 33. Internacional, 14º, tem 32. Atlético Mineiro, 15º, tem 29 pontos. E o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Santos, com 28. Dentro da zona do rebaixamento a gente tem o Vitória com 25, o Fortaleza tentando respirar aí com 24, o Juventude com 23 e o Sport com 16 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eu acho que a briga ali tá bem definida na parte de baixo. Acho que o Vasco conseguiu dar uma escapada boa. Não acho que o Vasco vai estar nessa briga de rebaixamento até o final, não. Acho que o Vasco vai se livrar com antecedência. Mas acho que ali Atlético Mineiro para baixo, Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude vão brigar até o final aí para escapar, né, da zona do rebaixamento. Essa briga não vai ser nossa, então, meu amigo, não estou nem aí. Bom, ontem, além da vitória, né, sobre o Vitória da Bahia, gol no último minuto do Cria GB, inclusive eu postei um vídeo aqui nos shorts aqui, tá? Muito maneiro. Filmei a reação ali de São Januário, ficou muito bacana. Além dessa vitória, a gente teve duas boas notícias, uma especialíssima, né? Eu vou começar com ela. No fim da noite de ontem, Paulo Henrique foi convocado pela seleção brasileira. O lateral direito Paulo Henrique, destaque do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, foi convocado por Carlo Ancelotti na noite de ontem para os Jogos do Brasil contra a Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro. O Wesley, da Roma da Itália, se lesionou na vitória sobre a Fiorentina no jogo de ontem, partida válida pelo italiano, e foi cortado da seleção, né? Com isso, Paulo Henrique foi convocado. Merecidíssimo, tá? Merecidíssimo. Eu sei que, tem torcedor, aquele torcedor mais desconfiado que fica, vai desfalcar o Vasco contra o Fortaleza, vai prejudicar o Vasco no campeonato. Até tem isso, mas sinceramente, acho que pro Vasco isso é muito bom. Pro atleta, isso é muito bom. Imagina a motivação do Paulo Henrique, né? Chegando a uma seleção brasileira, realizando o sonho. Quando ele veio pro Vasco, isso era uma coisa que talvez nem passasse ali pela cabeça dele. Isso é muito bom pro Vasco também, em relação ao posicionamento de mercado, né? Pro Vasco ser um clube atrativo, pro Vasco chegar na próxima janela de transferências, ter um jogador aí que está em dúvida se vem ou não pro Vasco, o Vasco mostrar, olha, aqui no Vasco, tu faz uma temporada boa, tu é convocado. Paulo Henrique foi convocado, Léo Jardim foi convocado, Coutinho tá aí sendo especulado em seleção, Ryan também sendo falado em seleção. Então o Vasco é um clube atrativo, vem pra cá que tu pode pegar a seleção. Então assim, pro Vasco em relação ao mercado, isso é muito bom, uma convocação muito boa. Então parabéns ao PH, parabéns ao Vasco, parabéns ao Fernando Diniz pelo trabalho que também valoriza o atleta, né? Enfim, faz o atleta evoluir, alcançar esses objetivos. Então assim, cara, feliz demais com a convocação do PH. E além da convocação do PH, outro lateral do Vasco foi convocado, Puma Rodrigues. Puma Rodrigues foi convocado para os amistosos da seleção do Uruguai, que vai jogar contra a República Dominicana e Uzbequistão. Boa sorte aí ao Pumita, também convocado. Pumita já não é tão surpresa assim, né? Sempre é convocado pelo Uruguai, mas fica registrado também. Vasco é uma seleção, meu amigo. É jogador para seleção de lá, seleção de cá, muito bom. O Vasco tem que estar... Esse é o lugar do Vasco mesmo, isso é muito maneiro. Para encerrar esse vídeo, meu amigo, vamos falar sobre futebol de areia, porque ontem o Vasco foi campeão de beach soccer. O Vasco venceu o Flamengo na prorrogação por 5-4 e conquistou a Copa do Brasil de beach soccer, torneio realizado lá na Paraíba. O Vasco estava perdendo por 4-3 e o goleiro Padilha empatou o jogo faltando 6 segundos. Na prorrogação, o gol do título foi marcado por Luquinhas. Parabéns ao Vasco aí, ao Trem Bala da Areia, campeão da Copa do Brasil de beach soccer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!